A paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um momento da nossa história e hoje nós vamos contar uma história muito linda. Nós vamos falar sobre o nosso amado e doce Espírito Santo. Amém? Pegue a sua Bíblia e vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ler em João, capítulo 14 e o versículo 26. Pegue lá. Se você não sabe ler, peça para o papai e a mamãe te ajudar. E vamos ler juntos, tá bom? Então vamos ler? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Assim disse o Senhor Jesus Cristo. Mas Espírito Santo, o que é Espírito Santo? Você sabe o que é Espírito Santo? Já ouviu falar do Espírito Santo? Nós já ouvimos falar do Pai, Filho e do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Isso mesmo. Ele tem emoções, ele tem vontades e ele intercede por nós. Ele fica triste quando nós estamos tristes, mas ele também atua como consolador, está escrito ali na palavra. E Jesus, o Espírito Santo, ele faz parte da Trindade Santíssima, que é o Pai, Filho e o Espírito Santo. E Jesus Cristo mesmo disse, né, que o próprio Jesus falou quando ele disse que o Espírito Santo é como uma pessoa que coexiste como Pai e como Filho. Então ele não é uma energia, ele não é uma força assim que, todo mundo, né, a gente não sabe o que é. Mas então, através da Bíblia, nós vamos aprender que o Espírito Santo, ele é representado como se fosse uma pessoa, né? Que ele pode realizar atos, ele pode realizar as coisas. Então, assim, a gente não vê ele. Ele é como se fosse algo assim invisível para nós, mas que ele produz algo visível. As coisas que ele faz, nós podemos ver, nós podemos contemplar, nós podemos ver as obras maravilhosas que o Espírito Santo faz na nossa vida, nós podemos sentir ele pertinho de nós. Nós não podemos tocar no Espírito Santo. Como que nós vamos tocar nele, né? Nós não tocamos nele, mas nós sentimos, e nós vamos dar muitos exemplos aqui. E o Espírito Santo, ele nos conhece intimamente, lá dentro do nosso coração. Então, ele sabe quando a gente está sofrendo, ele sabe quando nós estamos felizes, quando nós estamos alegres, quando nós choramos, ele chora conosco, e quando nós nos alegramos, ele também nos alegra, ele se alegra conosco, né? Ele é o Consolador. Quando nós precisamos ser consolados, que nós estamos tristes, abatidos, ele é o nosso Consolador. Ele nos dá conforto quando nós precisamos. Ele nos orienta quando nós estamos desorientados, precisamos tomar uma decisão. Quando a gente está assim, a gente não sabe o que fazer. O Espírito Santo, ele nos orienta. Ele nos orienta. Também o que mais que acontece, né? Quando a gente está lá triste, desanimado, abatido, sem ânimo, desanimado, ele vem e nos dá ânimo, ele nos anima, né? E às vezes a gente tá sentindo ali, tão derrotado. Você já viu aquele soldado que vai pra guerra, que tá abatido lá, que tá lá acabado, mas ele vem e nos dá força para vencer, ele nos encoraja, né? E aí, o que a gente tem? São nos erguidos, ele nos ergue e a gente vai, prossegue vitoriosos e não mais derrotado. E o Espírito Santo, ele está conosco 24 horas por dia. Ele nos livra do caminho espinhoso, do mal, ele está nos protegendo, ele está nos guardando. E ele guarda e livra
tudo que vai acontecendo de ruim, ele vai nos livrando, né? E agora nós vamos ver, porque na Bíblia temos várias formas de representar o Espírito Santo. Não que ele é o que nós vamos falar, nós vamos apenas usar símbolos para representar o doce Espírito Santo. A Bíblia tem muitas formas, muitas maneiras de representar o Espírito Santo, mas nós vamos aqui falar apenas de algumas formas, né? Vamos lá? Qual que é a primeira forma, será? A primeira forma é a água. Nós vamos falar sobre a água. Você gosta de tomar água? Você toma muita água? Ah, eu tomo bastante água, eu tenho bastante sede. Mas será que há vida sem tomar água? Será que se a gente não tomarmos água, nós vamos viver? E se uma plantinha, se você não regar a plantinha, será que ela vai viver? Vai continuar viva? Ou ela vai morrer? Eu acho que ela vai morrer. Da mesma forma que eu e você, se a gente não tomar água, nós vamos morrer. Mas o nosso espírito, a nossa alma, o que nós precisamos? Nós precisamos nos encher do Espírito Santo para que nossa alma não morra, né? Nós precisamos estar cheio do Espírito Santo. E essa água aqui, ela simboliza pureza, ela simboliza a santidade, ela simboliza a vida. Jesus Cristo é a vida. Jesus Cristo, ele falou assim: aquele que beber da água que eu lhe der, ele nunca mais vai ter sede. Ele não vai ter sede, mas não é a sede de tomar um copo de água. Ele não vai ter sede. Ele vai tomar da água que jorra para a vida eterna. Ele vai ter a salvação. Então, Jesus Cristo e o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós estamos falando da água viva, que o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. E aqui, Jesus Cristo falando que ele é a água viva. Você tem sede dessa água? Eu tenho vontade de tomar todos os dias dessa água viva, para que eu nunca mais venha ter sede. Então, também Deus fala para Isaías, lá no livro de Isaías está falando, né, que quando houvesse o derramamento do Espírito Santo, haveria vida e pureza. Então o Espírito Santo, ele vai preencher as nossas vidas. E sempre nós estamos falando que das águas que fluem do trono de Deus. Nós não estamos falando de água parada, não, água de poço. Nós estamos falando de águas correntes, que o Espírito Santo na nossa vida, ele flui com vida, ele flui com alegria, ele flui com adoração, ele flui com propósito, ele flui com projetos na nossa vida. Então a presença do Espírito Santo, ele nos capacita. A presença do Espírito Santo nos dá autoridade. Você não vê a força da água? Imagine quando vem aquele mar, aquela força, aquele rio, olha a força que tem a água. Então nós temos força quando o Espírito Santo também está na nossa vida. Então ele representa a vida, porque não existe vida, né? Sem a água não existe vida. E representa a pureza, porque a água é pura. Olha a água aqui, ó, purinha. Lá no Antigo Testamento fala muito da água também, fala da água da purificação, purificar os sacerdotes. E Ezequiel também fala da água. Lá no livro de Ezequiel, ele está falando água como purificação interior, limpar a nossa alma, limpar de todo o pecado, né? Nós precisamos estar limpinhos. Você viu aquele hino? Nós precisamos estar limpinhos com a água da salvação. Nós precisamos estar puros, com a nossa mente limpa, sem pecados. Nós precisamos ter uma vida santificada. Então, o Espírito Santo, ele que vai limpar a nossa vida. O que mais será que o Espírito Santo representa, hein?
É um símbolo, não está dizendo que o Espírito Santo é a água, tá bom? A água está de uma forma representativa. O que mais será? Hein? O número 2, o Espírito Santo está aqui agora. O vento representando o Espírito Santo. Você enxerga o vento? Quando você está olhando assim, você para e começa a olhar e aquilo balançando o seu cabelo. Você consegue enxergar o vento? Eu não consigo enxergar o vento, mas eu posso sentir o vento. Você já viu que o vento tem uma força muito grande, né? Então ele tem movimento, ele vai para lá, ele vem para cá, não é mesmo? E nós não vemos, mas nós sentimos. O vento, ele tem autonomia na sua direção. Ele pode ir para lá, ele pode vir para cá, mas nós não vemos, nós sentimos. Lá na Bíblia está falando da descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Como é que foi? Está escrito lá em Atos, que foi comparado como um vento impetuoso, um vento muito forte. Será que ele sentia aquele vento? Mas eles sentiam o mover do Espírito Santo sobre ele. O Espírito Santo, ele move em todas as direções, né? Então, quando nós estamos vazios, nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Nós somos cheios quando o Espírito Santo está na nossa vida. Ele nos preenche com alegria, né? De vida, de paz. Ele tem tudo para nos oferecer, né? Então naquele dia de Pentecoste estava todo mundo reunido ali e de repente, como um vento impetuoso, encheu toda a casa. E assim o Espírito Santo nos enche com a sua paz, com a sua alegria, com a sua unção, né? Então Deus usa essa figura do vento, mas não que seja, né, o vento, né? Você sabe que ele existe e nós não podemos ver. Igual o Espírito Santo. Então, quando Jesus falou lá para Nicodemos, o que Jesus falou? O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz. Sabe aquele vento? Aquele barulho, né? Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Depois que Jesus ressuscitou, né? Ele se encontrou de novo com os discípulos. E o que ele falou? Assim como o Pai o enviou, Deus enviou Jesus, Jesus estava enviando os discípulos e soprou sobre os discípulos. Jesus soprou sobre os discípulos e eles foram cheios do Espírito Santo, né? Então, recebei o Espírito Santo. Ai, que beleza, que bênção. Glória a Deus. Ter o Espírito Santo na nossa vida. Nós não podemos ser vazios do Espírito Santo. Assim como esse vento encheu toda a casa, ele precisa encher o nosso coração. Nós precisamos estar com os nossos corações cheios do Espírito Santo. Aquele vento, ele não tem controle na sua força. Ele é imprevisível. Assim é a ação do Espírito Santo. Ele tem que ser soberano sobre a nossa vida. Ele tem que encher a nossa vida. Ele tem que mover a nossa vida para lá e para cá. Ele tem que dominar a nossa vida, né? Você já viu como é que funciona aquele barco lá no mar? O vento vem e leva o barco. Assim o Espírito Santo, né? O Espírito Santo na nossa vida. Então nós precisamos estar cheios, né? Então Deus sempre usou o vento para demonstrar o seu poder. Lá em Ezequiel, no capítulo 37, ele fala assim, que os 4 ventos do Espírito assoprou sobre os mortos e eles reviveram, né? Gente, a gente nunca pode confundir o símbolo com a realidade, só está representando, né? Então, se manifesta como um vento impetuoso, mas também como uma brisa suave e fresca, trazendo a paz, porque o Espírito Santo é a paz.
Que mais? Que mais será que o Espírito Santo está representando aqui? Qual o símbolo? Aqui nós temos o fogo. O fogo é a presença do Espírito Santo, que quer dizer purificação, que quer dizer julgamento, que quer dizer os dons, proteção, aprovação, muitas coisas. Então o fogo representa todas essas coisas que nós já falamos. Então, lá em Levítico, ele fala da aprovação. Né? Tem aprovação também. Quando Moisés entrou lá na tenda do tabernáculo, através da glória do fogo que caiu lá naquele holocausto. Quando eles ofereciam o holocausto, o fogo consumia. Também, vocês lembram lá quando Moisés foi lá, teve aquele encontro lá naquela sarça ardente, que aquele fogo não se consumia? Aquele fogo não queimava aquele arbusto? Era Deus se manifestando através do fogo. Se manifestou para Moisés ali naquela sarça ardente. Era o fogo, né? Era aquele fogo e não se consumia. Era o próprio Deus, né? Vocês sabem aquele povo lá? Nós já contamos muito na EBD, quando o povo estava lá no deserto. Então, de dia tinha aquela coluna de nuvem e à noite tinha a coluna de fogo. Aquela coluna de fogo iluminava o caminho deles, aquecia a noite deles lá naquele deserto, protegia aquele povo lá no deserto. Então, o fogo também, ele ilumina. Vocês lembram? Tem uma passagem lá em Isaías, no capítulo 6, quando Isaías teve aquele encontro com Deus, aquele encontro maravilhoso, quando ele teve aquela visão gloriosa, e quando ele viu, ele falou, meu Deus, ai de mim, que sou pecador, de impuros lábios. Ele ficou com medo de morrer. Daí o que os serafins fez? Pegou aquela brasa lá no trono de Deus e veio e passou nos lábios e purificou Isaías, purificou os seus lábios, suas palavras. Ele foi purificado naquele momento que ele teve o encontro com Deus. E também os dons, né? Porque apareceram línguas como fogo, fala lá na Bíblia. Então eles receberam os dons, línguas de fogo, que fala lá na Bíblia. Mas o fogo também ele é julgamento. Vocês sabiam que o fogo, as nossas obras, tudo que nós fazemos aqui, ó, o Senhor, ó, ele é fogo consumidor. E quando um dia lá nós vamos fazer a nossa prestação de conta das nossas obras, e a Bíblia diz que as nossas obras vão passar pelo fogo, elas vão ser julgadas pelo Senhor. Se elas forem de palha, elas vão ser consumidas. Se elas forem de feno, elas vão ser consumidas. Né? Mas elas têm que ser que nem o ouro, né? Quanto mais ela vai queimando, mais puro vai ficando. Então é purificador. E lá em Apocalipse também fala sobre as 7 tochas de fogo que ardem diante do trono de Deus. Olha que coisa linda, o fogo ele tem que estar aceso, o fogo, sabe que lindo? O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então ele tem que estar aceso, o fogo, a chama do Espírito Santo não pode apagar na nossa vida, e o Espírito Santo está trabalhando continuamente dentro dos nossos corações, né? E grandes são as manifestações do Espírito Santo através desse símbolo que é o fogo. Então não deixe essa chama apagar. A chama apaga quando você faz coisa errada, quando você desobedece a sua mãe, o seu pai, quando você faz coisa errada, essa chama vai apagar do seu coração. Tem mais um símbolo, Qual que é o quarto símbolo? Hein? É a pomba. Essa pomba aqui. Então, o que acontece? Por que uma pomba? A pomba, ela representa a paz. Vocês já viram que a pomba é mundialmente conhecida como símbolo da paz? Quando tem jogos, quando tem eventos assim, esses eventos mundial, esses fóruns das nações, o que eles fazem? Eles soltam a pombinha branca para representar a
paz. Então o Espírito Santo, ele representa a paz. A pomba, você sabia que a pomba é o único animal que ela não tem fel? Então ela representa a doçura. Nós precisamos ser pessoas doces, amáveis. Nós não podemos ter amargura no nosso coração. Nós não podemos ter raiz de rancor no nosso coração. Nós não podemos ter ira. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo, porque a pomba é um animal muito sensível, você sabia? Vê quando você chega perto da pombinha, você faz... ela sai voando. Assim é o Espírito Santo. Nós não podemos estar em pecados e deixar o Espírito Santo se afastar de nós. Sabe lá em João Batista, quando estava batizando Jesus, que ele teve ele viu o descer do Espírito Santo em forma de pomba e pousar sobre Jesus. Então, essa pomba representa aqui um símbolo, né? Que representa o Espírito Santo, representa a pureza, representa a paz. Então o salmista também, ele fala, né, lá naquele momento que ele estava tão triste, ele fala assim: quem me dera eu ter asas como da pomba, eu voaria e acharia pouso. Por que ele acharia pouso? Ele estava angustiado, ele estava com muita angústia dele, falou assim: se eu tivesse pombas eu ia embora, eu ia voar para bem longe dos meus problemas e eu iria encontrar a paz. Só que a paz nós encontramos no doce consolador Espírito Santo, né? Então a pomba, ela é pura, ela é santa, representa a sua santidade, e a paz que está no nosso Espírito Santo. Vocês lembram lá quando Noé soltou aquela pombinha lá na arca, depois do dilúvio? Porque ele queria ver se estava tudo certinho, se já dava para o povo sair, se a água já tinha baixado, se eles já podiam sair da arca. E a pomba trouxe o quê? Ela trouxe lá no seu bico um galho de oliveira, que era em sinal de esperança para aqueles que estavam na arca. E o Espírito Santo também nos traz esperança, ele nos traz a segurança da salvação para todos aqueles que estão em Cristo. Então, Moisés também classificou a pomba como um dos animais lá para o sacrifício. Lembra lá naqueles sacrifícios levíticos? Principalmente as pessoas que eram pobres, que não podiam dar aqueles carneiros, ovelhas, aqueles animais mais caros, eles davam as pombinhas. Lembra lá de José e Maria? Quando lá eles foram dar o sacrifício, eles levaram pombinhos, levaram um casal de pombos, né? Então, o Espírito Santo, que ele esteja morando no nosso coração, nos trazendo a sua doce paz. O que mais que ele representa? Mais um símbolo. É o azeite. Olha aqui, vamos colocar a nossa jarrinha de azeite. Aqui ele está representando nesse símbolo o azeite. O azeite pode ser o quê? Ele pode ser o alimento, ele pode ser a iluminação, ele também era usado como unção. O alimento, lá você sabia que aquele povo de Israel, eles usavam, era uma fonte riquíssima. O óleo, o azeite, você sabe que ele é da oliveira. Lá daquela fruta, da azeitona, ele sai o azeite. E o azeite é muito usado na Bíblia para representar o Espírito Santo, né? Então, quando fala ali com o alimento nutre o corpo. Nutre esse corpo físico, dá força para o corpo físico. Mas o azeite Espírito Santo, ele nutre a nossa alma, nosso espírito. E o salmista também menciona o azeite como fonte de alimentação. Ele fala lá que o vinho alegra a alma, mas o azeite faz reluzir o seu rosto. Olha que bênção! Será que nós estamos tendo esse azeite dentro do nosso corpo? Será? O azeite também fala de iluminação. O salmista fala: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Porque naquele tempo a luz não tinha energia elétrica, era a luz das candeias, dos candelabros, e era com azeite. Daí eu tinha que pôr o azeite para ter a luz. Daí aquela luz que iluminava tudo.
Eles usavam o azeite também para cura. Fala lá em Levítico da purificação dos leprosos. Tinha que usar o azeite. Então, também outra coisa. Lembra do rei Davi? Ele foi ungido rei. Quando ungiu os sacerdotes, os profetas, eles ungiam com o óleo. Eles pegavam o óleo, derramava sobre a cabeça. Quando Samuel foi lá para ungir o rei Davi, o que ele derrubou sobre a sua cabeça? O óleo precioso, o óleo do Espírito Santo, o azeite derramando, o azeite do Espírito Santo. Então, um rei, quando ele ia começar o seu reinado, então ele recebia aquele óleo, e aquele óleo representava a capacitação, que ele ia estar sendo capacitado, né? Então, o que aconteceu? Não era aquele óleo que ia capacitar ele, mas era o Espírito Santo. O óleo era apenas um símbolo. Era um símbolo que ele estava sendo capacitado como o rei. E o próprio Jesus foi ungido. O próprio Jesus foi ungido. Olha que lindo. Então, nós temos que ter o óleo do Espírito Santo na nossa vida. Amém? O que mais será que ele representa? Qual o outro símbolo que ele representa? Vamos ver qual que é o sexto? Ele representa o selo. Mas o que será que é esse selo, né? O selo, o que dá a ideia quando você escuta falar de selo? O que você lembra? Selo, ele dá a ideia, será do quê? De garantia de alguma coisa, de juramento, que é uma coisa verdadeira, uma confirmação de alguma coisa, é uma justiça, ele está autenticando alguma coisa, é uma coisa irrevogável. Lembra lá daquele rei, do rei Dário, quando teve aquela situação lá com Daniel? Que ele selou aquela lei, que ele foi lá e ele colocou com o seu anel e ele selou aquele decreto, aquilo ali foi irrevogável, não podia mais mudar. Por quê? Ele selou. Então aquilo ali foi confirmado. E esse selo, ele representa aquele carimbo ali, ele traz a ideia de que possui algo que pertence também. Lembra aqueles reis antigamente? Eles mandavam aquelas cartas seladas. Então, eles tinham autoridade, né? Assim, o Espírito Santo deve ter autoridade sobre a nossa vida. Possuir algo, o Espírito Santo possui a nossa vida. Nós somos do Espírito Santo. Nós somos selados com o Espírito Santo. Nós pertencemos a Deus. Ele nos salvou, ele nos regenerou, ele nos fez nascer de novo e agora nos selou. Então, está completa a obra de Deus. As pessoas olham para nós, o que elas falam? Nossa, olha ali, tá indo uma criança. Essa criança pertence a Deus. Olha lá. Porque ela vê o selo do Espírito Santo na nossa vida. E isso nos dá grande segurança. Nós somos seguros porque nós somos selados com o Espírito Santo. Porque nós somos propriedades de Deus. Nós temos valor e o inimigo não vai tocar em nós. Porque nós temos o selo do Espírito Santo. Nós somos selados com o Espírito Santo. Amém? Você tem o selo do Espírito Santo? Você tem a marca do Espírito Santo na sua vida? Será que você tem? Vamos pensar e ver se realmente nós estamos tendo a marca, o selo do Espírito Santo na nossa vida. E o último símbolo que nós vamos falar aqui hoje é o sétimo símbolo, eu e você. Eu, você, nós somos morada do Espírito Santo. Então, símbolo, nós temos que simbolizar o Espírito Santo aqui nessa terra, porque ele mora em nós, ele vive em nós. Será que ele está morando em seu coração? Será que o seu coraçãozinho está limpinho, está purinho?
Será que você está sendo templo do Espírito Santo? Ou você está fazendo coisas erradas, fazendo coisas escondidas, mentindo, roubando, pegando coisas que não é sua, fazendo coisas escondidas do seu pai e da sua mãe, enquanto seu pai e sua mãe estão trabalhando, você está lá em casa fazendo coisas erradas? Será que o Espírito Santo, você está representando o Espírito Santo através da sua vida? Vamos pensar, vamos refletir. E o Espírito Santo, ele nos ajuda, ele nos dá habilidade para nós propagar o Evangelho de Cristo, a salvação. Nós precisamos ter uma vida pura, ele nos ajuda a compreender as Escrituras, a falar de Jesus para outras pessoas, para outras crianças que não são salvas, que também precisam da salvação, né? Que elas também precisam. Então nós precisamos falar do Evangelho de Cristo. O Espírito Santo nos convence de todo o pecado quando nós estamos fazendo alguma coisa errada. O Espírito Santo vem, ele faz na nossa cabeça a gente lembrar das coisas que são erradas, e ele faz a gente parar imediatamente de fazer as coisas erradas. Então nós precisamos, ele cria o desejo no nosso coração de nos afastar das coisas erradas, nos afastar do pecado e viver de um modo a glorificar a Deus, né? E Cristo está conosco todos os dias. Todos os dias ele está conosco. Ele é o nosso fiel amigo. Ele é o nosso companheiro. Ele intercede por nós. É o Pai, né? Então o Espírito Santo, ele continua agindo na nossa vida. Nós, aqui na terra, como igreja do Senhor, então nós estamos aqui e o Espírito Santo nos convence. Ele que vai nos convencer de todo o pecado. Ele é glorioso, ele é maravilhoso, ele é verdadeiro e está conosco. Amém? Então vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo venha habitar em nós. E se tiver alguma coisa errada na nossa vida, que o Espírito Santo venha através do seu poder iluminar a nossa mente, para que nós possamos nos arrepender. E se você não aceitou Jesus Cristo ainda, aceite Jesus como Salvador. Ele, o Espírito Santo amado, que vai te convencer de todo pecado e fazer com que você entregue a sua vida ao Papai do Céu. Amém? Vamos orar? Senhor, ó Pai, eu te agradeço, Senhor Jesus, por mais essa palavra, por mais essa história, meu Deus. Senhor, Espírito Santo, venha entrar nos nossos corações e venha fazer morada permanente nos nossos corações. Se algo está errado, Jesus, nos nossos corações, venha através do seu poder fazer com que nós venhamos nos arrepender de todo o pecado. Ó Paizinho querido, fique conosco, Senhor. Nos dá força, Senhor Jesus, para enfrentarmos o pecado, porque nós sabemos onde há pecado, não há o teu Espírito Santo, e fique conosco para todo sempre. Em nome de Jesus, eu te agradeço, ó Pai, por essa palavra. Então, até o próximo momento da história. Deus abençoe vocês.